E a gente continua falando agora sobre o VLT. Nessa batalha campal que envolve aí o prefeito Emanuel Pinheiro e o governador Mauro Mendes, hoje foi novamente divulgada uma informação que a gente já conhecia. O Tribunal de Contas da União confirmou, já faz algum tempo, que a substituição da escolha do BRT pelo veículo leve sobre trilhos em 2011 pelo governo do estado, na época ocorreu por meio de um laudo falsificado. A notícia não é nova, mas a adulteração teria ocorrido em 2014. E a polêmica aí quanto ao modal não para. E a gente vai conversar agora, aqui no Jornal do Meio-Dia, com o professor doutor em Engenharia de Transportes pela Universidade Federal de Mato Grosso, Luiz Miguel. Boa tarde, professor. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos ver se a gente consegue colocar alguma luz técnica nessa questão. Professor, bom, então cá estamos novamente para falar do empacado VLT e possivelmente, provavelmente, né, do prometido BRT. Mas tem muita água para rolar aí embaixo da ponte, né? A briga vai ser grande. Agora, a gente tentando resumir essa história aí, é o seguinte, não é? Aquilo que começa errado dificilmente vai terminar bem, não é mesmo? É verdade. E tinha tudo para dar certo, né? Rapidamente, né? Nós tínhamos um governo na época que tinha interesse, foi convidado a maior autoridade de transporte urbano no país, veio a Cuiabá e mostrou as diretrizes. O governo da época, então, contratou uma empresa conceituada, uma das mais conceituadas do país, que fez o estudo. E o estudo era claro de que a solução era o BRT, né? Nós, na universidade, acompanhamos de perto, que não fomos convidados em nenhum momento para opinar em nada, mas, como você sabe, a gente querendo aprender... Como observador. A gente bate na porta e fica lá e vem ouvir, né? E esse projeto, quando pegam um avião e vão para Brasília para pegar o financiamento, chegam lá, colocam outro projeto e voltam com uma outra solução. Então, obviamente que há uma história por trás de todo esse enredo. Uma outra solução que aumentou a conta em R$1 bilhão, sim, não é isso? Exatamente. Era em torno de 382 milhões na época e voltou com R$1,470 bilhão. Então, a partir daí, tudo que foi feito deu errado. E o que pior, a qualidade do que foi feito, muito pior ainda. E por trás disso tudo ainda, uma coisa chamada RDC, Regime Diferenciado de Contratação, que exime o executor de começar a obra com o projeto pronto. Então, a partir daí, a sociedade foi chamada a pagar o que vai acontecer. Pagar o seguinte, o que eles combinaram. Exatamente. Por conta de quê? Primeiro, a solução proposta pela turma que fez a mudança, o VLT é um modal de integração entre os modais existentes nas grandes cidades de 1 milhão a 2 milhões de habitantes, né? Então, ele serve para integrar a barca com o aeroporto, com a ferrovia, com o ônibus, com os ônibus, com as rodoviárias, as ferroviárias. Esse é o papel do VLT em todas as cidades do mundo. Pode chamar quem quiser aqui que a gente coloca todas as cidades do mundo. E outra coisa, o VLT tem extensão limitada, porque ele funciona como se fosse uma circular para integrar os modais. Integrar. Para isso que serve. Por outro lado, o BRT, copiado do projeto de Curitiba, que serviu de modelo para o Transmilênio de Bogotá, um dos maiores do mundo hoje, mais eficiente também, era o contrário. Você alcançava grandes áreas saindo do centro, chegando até a periferia. Esse era a essência do BRT. Então, por conta disso, olhando para a nossa cidade é uma cidade horizontal, uma cidade aberta que se espraia a cada dia, porque você
não tem uma política de mobilidade urbana controlada, então a cidade aumenta. E isso aí tira qualquer característica de transporte de integração modal dentro. Pelo que o senhor diz aí, já fica claro o seguinte, olha, o melhor aqui é o BRT. Né? Isso. Agora o que se coloca agora aqui é o seguinte, e o que fazer, professor, com essa montanha de dinheiro que foi gasta com o VLT? Essa aí é a equação que precisa ser resolvida, não é? Ok, primeira variável, quem vai pagar? Nós. Segunda, conclusão, vamos ter que pagar. E outra coisa, hoje nós temos já tínhamos naquela época, Lúcio, uma demanda decrescente, ou seja, não tinha um número de viagens que comportasse um modal tão mais eficiente, o que não é, na verdade, eles se equivalem com as suas capacidades. Né? E com isso, você reduziu o reembolso do investimento, porque não haveria tantas viagens. Aí veio essa maldita pandemia e traz mais dois personagens, o e-commerce e o comércio e o home office. Conclusão, hoje e isso veio para ficar, Lúcio, hoje se viaja muito menos para trabalhar e anda muito menos para comprar, para vender e para produzir. Isso aí é no mundo inteiro. Está todo o transporte urbano, no mundo todo, vai ter que ser reescrito. Né? E, infelizmente, nós que estamos nesse impasse aqui, pode colocar em perdas concretas. Nós não temos condições de colocar... Quer dizer, formar uma quadrilha e o povo vai pagar a conta, é isso? Exatamente, vão pagar bonitinho. Né? É valor que cresce. Esse valor não anda para trás, mesmo porque é tudo vinculado ao dólar. Então, você não cabe mais colocar um sistema desse numa situação como essa de hoje, que a pandemia nos trouxe. É como se fosse assim, a pá de cal. E será que o consórcio VLT, formado aí por 5 empresas, será não? Ele vai continuar brigando na justiça. Na avaliação do senhor, Cuiabá e Várzea Grande correm o risco de ficar sem o VLT e sem o BRT? Porque anunciaram, olha, essa guerra jurídica só está começando. Isso foi o que falaram ontem. Do meu tempo de DNR, que eu sou egresso do DNR, a gente dizia, nossas firmas de engenharia, elas eram classificadas pelo número de tratores que tinham, né? E do outro lado, a importância delas era pelo número de advogados que eles tinham. O consórcio que aí está, ele tinha, desde então, os melhores advogados do país. E continua tendo. Continua tendo e não vão perder, em hipótese nenhuma, tudo que tem direito, porque foi tudo combinado no RDC. Para resumir sua pergunta, pode ficar tudo parado, pode gerar um impasse enorme, então. E a solução é você aproveitar o que tem. Aproveitar o que tem, acredito que seja a solução que foi dada pelo Tribunal de Contas do Estado, né, com o aval da União, de que aproveitar essa infraestrutura e trazer o BRT, porque o BRT você opera indiferentemente da gestão pública, porque ele vai operar na mão da iniciativa privada. E os vagões mandam de volta. Esses vão ter que vender. E outra coisa, cada dia vale menos. Quando ele já foi comprado, já era uma tecnologia antiga. Não se usa mais VLT em nenhuma cidade do mundo com a catenária, aquela alimentação com o fio aéreo. Não existe mais isso. Hoje toda a alimentação de VLT é por o terceiro trilho no chão. Muito mais seguro, muito mais moderno e muito mais preciso. Professor, muito obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Foi um prazer, estamos às ordens.